em casa. Tá certo que não é o forno, né, original, mas nós temos que... Você não vai, prometa que você não vai cavar areia depois... Não, mas pra mim não tem problema. Como eu sou arqueólogo... Tá certo. Se eu estiver cavando um buraco, se eu estiver cavando um buraco em algum lugar, eu falo que eu tô procurando, então, eu tô procurando alguma coisa. E assim, tudo bem que o peixe é mais comum, mas tem alguma receita mais sofisticada, que entra um camarão, alguma coisa, ou elas são receitas bem simples? Assim, se você olhar as receitas mais tradicionais de raiz, elas são bem simples. Tá. A maneira de cozinhar, mesmo do peixe azul marinho, assim, 1920, 30, as pessoas que contam, nem refogavam, elas faziam tudo cozido na água. O camarão, quando vinha da pesca, a pessoa jogava assim, acho que dava uma lavadinha, tal, jogava e cozinhava na própria umidade. Só depois jogava uma gotinha de óleo e comia assim sem nada. Essas são as mais tradicionais. Agora, tem outras que você já pode rechear o peixe com camarão, com farinha de mandioca. Tá. É só tipo aquela farofa, alguma coisa, e faz o recheio dele. Faz um recheio, que a maneira tradicional do pescador é abrir o peixe pelas costas, retirar toda a espinha. Eles abrem pelas costas? Então, se você até comprar no mercado, você pede para abrir dessa maneira, que é a maneira que eles fazem. Geralmente, quando você compra, não, né? Eles só tiram as vísceras, né? O pessoal faz de barrigada e vende, né? Então é interessante ter esse corte. Abre só pelas costas, então retira a barrigada tudo e a espinha pelas costas, aí fica um espaço bem grande para rechear. Aí o peixe fica bem recheado e fica sem espinha. Olha só que gostoso. E aí você pode fazer aquela farinha de mandioca que é bem tradicional, assim com camarão, né? E aí faz o recheio. Faz esse recheio. Põe no forno. E assa. Então é tudo bem simples, né? Bem Cristina? simples, Mesmo esses pratos que levam camarão, ou que levam lula, são pratos bem fáceis de repente a pessoa querer trabalhar, querer fazer em casa, são pratos tranquilos. Eles não são muito sofisticados, até eles prezam sentir bem o sabor do peixe, até a pessoa para escolha bem, não faça com peixe congelado, né? É interessante fazer bem fresco e saber escolher no mercado aquele que está mais bonito, né? Correto. E no seu livro, você mostra nas receitas o modo de preparo, a quantidade de ingredientes, tá tudo, é um livro tudo ali. De culinária, e você coloca um histórico de algumas receitas, você tem algum background disso tudo, né? De cada prato. Aí você coloca um pouquinho, fala um pouquinho de cada às vezes na própria receita eu coloco os mais assim, típicos, ou na introdução eu falo alguma coisa da história, assim, em geral. Na introdução, que você fala da história, né? Você trabalha um pouco da história também dos pescadores, você tem alguma atenção especial a algum pescador antigo, ou você dá um apanhado geral sobre a pesca? Eu baseei tudo em entrevistas, então eu relato as entrevistas e peguei pescadores antigos, como o seu Tonico, que nasceu em 1923, se não me engano, né? Não, desculpa, nasceu em 1913, Certo. E tem muita história para contar, até ele lembra de coisa de receita e modos de comercializar o peixe, que ele conta que punha o peixe no balaio, pegava o bonde. Olha só, que legal. Tinha que pegar e ainda brinca, né? De me fazer sentar no bonde de trás, que eram 2 bondes por causa do cheiro. Que legal. E levava o balaio até o mercado e antes disso ia de canoa, né, pro mercado. Porque antigamente eles só faziam esse trajeto, então é canoa. E pescavam com a canoa, né? A canoa era tudo, ele fala que é o cavalo da época, acredito, assim, até a volta de 1950, porque tinham, como ele diz, né, não eram caminhos, tinham trilhas, né, eram muito ruins de caminhar, né? Então preferia ir de canoa para o mercado e mas levar a família a passear na canoa, tudo, né? Tudo com a canoa. Tudo. Então, mas isso é interessante até porque as pessoas de hoje em dia não conhecem, não sabem como era o cotidiano
dessas pessoas. Hoje em dia você tem carro, tem moto, tem bicicleta, né, e não vê como é que era realmente a vida, né? Até o seu Tonico é muito interessante, que ele era adepto do remo. Certo. E o pessoal conta que, não sei, por volta da década de 70, quando começaram a aparecer os motores, ele até comprou, mas não usava muito. Caramba. Porque ele era muito tradicional, ele dizia que o barulho do motor espantava o peixe. Olha e só. que tem que pescar em silêncio. Então era um pescador mesmo tradicional, moda antiga, aquela perfeição no seu trabalho, né? Puxa vida. E hoje assim nem tem mais ninguém pescando com canoas, né? Acho que essa prática foi extinta ou ainda tem? Acho que tem algumas pessoas. Mas de repente acho que na Baixada Santista acho que não. Não é tão. O pessoal usa aquelas que eles chamam de chatinha. Tá. Tem barco de alumínio, mas também tem, gente. Aquelas ainda canoas de canoa. tradicionais? Tem, né? Porque tem aqueles tipos de barco, né, que tem Itanhaém, também é um modelo de canoa, né, que ela tem a parte da frente bem alta. Bem alta, eu acho que mais Itanhaém, até mesmo no litoral norte, é que eu acho que nosso litoral central perdeu muito. Itanhaém são bem robustas, né, são umas bem grandes que eles têm que enfrentar ali a saída da barra. Você trouxe algumas fotos aí, né, Cristina? Pode passar, Harris? Pode soltar as fotos para nós aí? Essa eu fiz uma ilustração de uma fotografia. Eu tinha uma foto de umas lulas e fiz uma pintura a óleo que abre o capítulo de lulas, né? E aí já é a abertura também de um capítulo, né? Isso aí é uma receita, né? Lula da Ilha, que é da Ilha do Montão de Trigo, que é lá em São Sebastião, que eu um dia fui lá conversar com o pessoal, me deram essa receita. Essa é o Beto Camarão, é a entrevista dele, que ele me falou que descia da canoa com a cuia cheia de camarão na mão. Aí você reproduziu. Aí eu reproduzi assim com umas fotos que eu tinha, marisco, né? Marisco, ostra. Marisco e ostra, o capítulo de... Aí é a abertura do capítulo de caranguejo e siri. Tá. E essa abertura do capítulo de peixes. E você que pintou? Eu pintei a partir de fotos minhas, né? Eu fotografei e depois eu... Então é jornalista, fotógrafa, escritora, aí ó. Pois também puxa aí pra... E aí a capa do livro. E a capa também. Que também foi uma foto... Eu juntei duas fotos. Você juntou duas fotos? Juntei duas. E aí o que é? Tá numa cozinha tradicional? Eu tinha uma pescadora que eu fotografei no fogão a lenha. E eu tinha uma foto só de um fogão a lenha que eu tirei em Peruíbe, que eles estavam defumando, é o peixe salgado, e eles defumam no fogão a lenha. Deixam em cima do fogão a lenha e defumam. Eu tinha eram duas fotos separadas. Aí você fez a Aí eu queria, como eu não tinha a foto do... Não, sim, aí você uniu e fez a capa do livro. Aí eu pintei, porque eu queria o peixe ali, e queria a pescadora, e queria o fogão a lenha, aí juntei tudo. Juntou tudo e pronto, aí já fez uma cozinha ali tradicional. Mas a questão que você falou da defumação, eles usam muito, então, ainda peixe defumado? Alguns ainda usam. Porque isso é uma tradição muito antiga, bem né? antiga. E geralmente para estocar alimento, né? Que você consegue preservar o alimento, é melhor ele defumado do que ele assado ou frito. Então eu não sabia que ainda tinha essa prática. Ainda tem algumas pessoas, como esse pescador em Peruíbe, que assim, eles têm ou só salgar e secar no sol. Sim. Ou salgar e defumar no fogão, algumas pessoas ainda fazem para uso próprio. Não... Sim. Não, porque isso você via muito na Europa, né, quando tinha a questão das guerras. Então até hoje na Europa você tem essa questão de defumar. Ou, claro, populações mais antigas, né, que se deslocavam muito, eles faziam a defumação de alimentos para poder estar se deslocando em grandes distâncias para não estragar o alimento. Mas eu não sabia realmente que tinha... Ainda sobrevivido porque era o hábito, porque eles não tinham geladeira antigamente, então salgava até dentro do barco, né? Já na hora que já pescava, o seu Enéas lá de Bertioga, o pai dele, o seu Alfredo Xavier, ia pescar, ia lá para os lados da ilha de Alcatrazes, ia com a canoa dele na época, pescava o peixe, abria dentro do barco, e já salgava. Salgava, voltava, o peixe
Já na sim. proa, assim, salgado. Olha só, já começava a preservar o alimento já desde a hora da pesca. Muito, muito interessante. Isso eu não sabia mesmo dessa questão que ainda persistia aqui no nosso cotidiano, né? Tem também, em Ilhabela, São Sebastião, ainda tem pessoas que fazem, né? E Cris, para quem viu aqui o nosso programa hoje, estiver interessado em adquirir o seu livro, como é que o telespectador pode fazer? Então, ele está à venda na Livraria Realejo, Tá. em Santos. Uhum. Ali no Gonzaga, né? Isso. Tá. Mas tem algum outro endereço ou vai direto Aquele endereço do Gonzaga, Tá. Então, olha só, pessoal. Quem tiver interessado aí em comprar, adquirir o livro da jornalista Cristina Amorim, que fala exclusivamente aí sobre a culinária caiçara, lá na Livraria Realejo. Cristina, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Parabéns pelo seu livro e muito sucesso para você. Obrigada, Manão. Também a vocês que nos assistiram hoje, eu deixo aqui o meu grande abraço, uma boa semana a todos, até o próximo Arqueonews.